informações é Grazi. Bem-vinda, Grazi. Obrigado mais uma vez por estar junto conosco, por ter aceitado o nosso convite aí de participação dessa Semana Lixo Zero e fazer parte e a diferença nessa equipe tão bacana que nós construímos e que a galera está trabalhando bem e chegando muito junto para gerar bons resultados. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Thiago. Estamos juntos aí, né? Para a gente tentar mudar um pouquinho desse pensamento e dessas atitudes que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Super verdade. E aí, pessoal, hoje a nossa palestra está com o tema de já parou para pensar que só temos esse planeta? Por que não cuidarmos do planeta Terra como cuidamos das nossas casas? Aproveito a introdução, eu sempre falo na casa de oração, a qual frequento, o nosso planeta é a nossa casa, o nosso ambiente que convivemos diariamente é nossa casa, o nosso corpo é a nossa casa, então temos que ter muito cuidado, dia a dia, pouco a pouco, com isso que nós estamos utilizando temporariamente, que um dia vamos deixar aqui e que deixemos o nosso legado. E hoje a apresentação vai ser com a professora Graziele Santiago da Silva. Ela está atualmente ministrando aulas no Instituto Federal aqui do Norte de Minas, no campus Pirapora. E trazendo um pouquinho só do histórico da Grazi, ela é doutora em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Lavras e mestre em Entomologia pela mesma instituição, em 2015. E ela trabalhando com processos ecossistêmicos de remoção de sementes artificiais por formigas e remoção de matéria orgânica animal em áreas de cerrado e mata seca no norte do estado de Minas Gerais. Ela tem experiências em pesquisas com percepção humana em relação a ambientes naturais e funcionamento de ecossistemas. Graduada no curso de Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, no campus de Divinópolis, e trabalhou com iniciação científica nas áreas de ecologia e recuperação de matas ciliares, utilizando formigas como bioindicadores. A Grazi ela já tem um currículo extenso no que possamos falar no processo de ecossistema, na relação do homem com o seu meio, da relação de insetos, todo o ecossistema em uma busca de uma maneira equilibrada. E hoje ela vai apresentar um pouco mais como podemos melhorar isso. Grazi, é com você, toda a palavra. Beleza, Thiago, muito obrigada. Aí vou pedir para você administrar mesmo esse espaço de conversa, né? Como eu só estou com uma tela aqui, eu vou estar na apresentação, então possivelmente eu não fico visitando muito aqui o Meet, tá? Não, tranquilo, deixa com nós. Beleza. Pessoal, então, boa tarde a todos e a todas, né? Como o Thiago já disse, o título da minha palestra, ele está intitulado de Já parou para pensar que só temos esse planeta? Por que não cuidamos da Terra como nós cuidamos das nossas casas, né? Então, já aproveito agora no início para agradecer a presença de todas e de todos vocês. Agradeço ao Thiago e à Camila pela oportunidade de parceria de estar trabalhando nessa semana Pirapora Lixo Zero. A professora Lívia, o professor Mota, o professor Luciano e o professor Wallace pela colaboração. E a toda a equipe do projeto de extensão, né, que ficam desempenhando o papel nos bastidores, né? Então, eu agradeço ao Lucas, a Lais, a Milena, a Vitória, a Paula e a Isabela, tá? O meu muito obrigada a todos vocês. Então, o objetivo dessa palestra de hoje é fazer provocações e discutir a respeito de atitudes que interferem a qualidade de vida e a saúde ambiental. Bom, nas nossas casas, então, todos os dias nós limpamos, nós nos preocupamos com a aparência desse lar, né? Principalmente quando a gente recebe uma visita e a gente quer mostrar que é um ambiente limpinho, que é um ambiente cheiroso, que é um ambiente aconchegante. Então, nessas limpezas, a gente separa o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que a gente não quer que esteja ali naquele local. Então, quando a gente limpa nossas casas, nós colocamos o lixo para fora, né? Depois de dar aquela faxinona, a gente acha um monte de lixo, um monte de entulho, mistura tudo e joga fora.
Mas o fora da nossa casa, ele existe. Mas para onde que esse lixo vai depois que ele sai das nossas residências, né? E depois que ele está lá fora, o que que acontece? Vocês têm essa preocupação com o lixo que vocês produzem? Pois bem, lá fora ele não existe, né? A gente está falando de um planeta. O que está aqui nesse planeta vai continuar nesse planeta. E a gente está trabalhando com processos de transformação, né? A gente está transformando essa energia que a gente produz. E nós temos que lembrar que nós somos parte integrante do meio em que a gente vive. Então, nós precisamos nos preocupar com essa limpeza e com esse colocar lá fora. Porque a partir do momento que esse lixo, que esse material, ele sai das nossas casas, ele foi uma responsabilidade nossa. Mas a partir do momento que ele sai, nós não nos preocupamos com essas atitudes, né? Do que vai virar esse material que eu coloquei lá fora. Então, o lixo, os rejeitos e os resíduos, eles sempre foram realmente um problema. E isso já vem sido discutido, né, e sendo discutido há muito tempo. Só que se a gente analisar as nossas ações, esse problema do lixo e dos resíduos, parece que nós estamos a passos de formiga e sem vontade, né, como dizia aí Lulu Santos. E se a gente parar para pensar, esse documentário aí, Ilha das Flores, ele foi lançado em 1989. E esse documentário, ele é muito atual até hoje. Eu tive contato com ele a primeira vez na minha graduação. E ele conta toda uma cadeia, né, produtiva de um material. E ele começa lá contando a história de um japonês que produz tomates. E o final desse tomate que esse japonês produz é o lixo. E para ele começar a diferenciar a espécie humana das demais espécies de animais e de vegetais, ele traz uma característica muito importante, que os seres humanos, nós possuímos um telencéfalo altamente desenvolvido e polegares opositores, que é o que permite que a gente faça o movimento de pinça e consiga pegar um material, colocar em um lugar, deixar em outro. Bom, mas onde nós vamos, né? Mesmo sendo esses seres pensantes, com essa capacidade de ter esse movimento de pinça, onde nós vamos, nós deixamos o nosso lixo, nós deixamos a nossa pegada no planeta. E em ecologia, nós ecólogos utilizamos vários organismos para nos contar como que está a saúde desse ambiente. Como que é a saúde ambiental? Será que é uma boa qualidade? Será que está em baixa qualidade? E que, para quem me conhece e escutou o Thiago falando, eu utilizo as formigas como modelo para me contar como que está a saúde daquele ambiente. Dependendo de qual espécie eu coleto, onde eu coleto, fazendo análises, eu consigo identificar se aquele ambiente ele está bom ou ele está ruim, né? Dependendo se ela está carregando ou não a semente, se ela está participando ou não dos processos de ciclagem de nutrientes, eu consigo ver a qualidade desse ambiente. Nesse sentido, eu tenho um amigo que fala que nós, seres humanos, nós somos um indício de desgraça ambiental. Por onde nós passamos, a gente acaba deixando a nossa pegada e contando que aquele ambiente ali não é um ambiente muito bom para outros organismos viverem. E a gente não precisa de ir muito longe para a gente perceber o tamanho desses impactos que nós causamos no ambiente, né? Então, eu avalio formiga, mas tem pessoas que avaliam peixes, tem pessoas que avaliam besouros, borboletas, para dizer como que está a qualidade desse ambiente.
E quando a gente avalia as nossas atitudes e a nossa presença, a gente percebe que a gente deixa mais rastros negativos. Então, se a gente começa a observar, né, os eventos que aconteceram em Brumadinho, em Mariana, o óleo que a gente derramou em toda a costa brasileira, o fogo no Pantanal, o desmatamento na Amazônia, a gente começa a perceber que a gente impacta esse ambiente com as nossas ações, né? E a gente só começa a tomar consciência disso e achar que realmente foram eventos de grandes proporções quando nós perdemos vidas humanas, né? E a gente começa a perceber que morreram X pessoas em um lugar, que morreu X elevado ao quadrado em outro lugar. Mas vocês já pararam para pensar quantas vidas, de fato, se perdem nesses eventos que nós provocamos com esses impactos ambientais? Quantos animais perderam o habitat deles, perderam lá a casinha deles, perderam a família que eles tinham, perderam o território que eles estão habitando? Então, todos esses eventos que acontecem, eles acabam impactando alguns organismos, e não só, né, tirando a vida humana. E a gente consegue também perceber efeitos positivos que nós provocamos no ambiente, né, que acaba sendo positivo, mas a gente consegue pesar ainda mais esses eventos negativos que nós provocamos. Então, a pandemia, ela veio para mostrar isso para a gente também, né, com o fato de, em março, todo mundo, né, o mundo inteiro parou e ficou lá pelo menos 15 dias quietinho, fábricas pararam de funcionar, carro parou de fazer congestionamento, nós tivemos alguns efeitos sobre isso, né, então nós conseguimos perceber esses impactos positivos. Alguns que já foram listados estão sendo estudados para ver, de fato, né, o quanto isso impacta na diversidade, que é a qualidade do ar, né, com a diminuição dos dióxidos de nitrogênio produzido pelas fábricas, a combustão, né, do gás carbônico pelos motores, os rios e mares que ficaram com águas mais transparentes, a gente conseguiu perceber uma maior diversidade desses locais, porque não tinha mais o movimento de barcos andando nesses locais, e a visita de alguns animais silvestres às cidades, né? Então, com o trânsito parado, com todo mundo quietinho dentro de casa, nós, humanos, demos oportunidade para estes animais, para essa fauna estar presente nos ambientes que nós, teoricamente, dominamos. Então, biologicamente, nós sabemos que tudo é um ciclo, né? Nós temos o ciclo da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo. Só que a gente esquece que, muitas das vezes, nós estamos incluídos nesse sistema. Nós não temos essa percepção de que nós somos parte do ambiente. Em algum momento da história evolutiva, nós perdemos esse vínculo com o ambiente, e a gente não se classifica mais como um animal mamífero, né? A gente só acha que nós somos seres humanos, seres superiores, detentores lá, né, do telencéfalo altamente qualificado. E a gente não se coloca como parte desse sistema. Então, as interferências que a gente acaba causando nesses ciclos naturais, biogeoquímicos, é que a gente, quando cria as nossas cidades, nós construímos elas são construídas, primeiramente, perto de rios, porque nós dependemos da água para sobreviver, né? Nós não moramos dentro da água, mas a gente depende dela para viver. Mas tem organismos que surgiram nesse planeta muito antes da gente, que depende da água porque eles moram lá. E nós, né, achando que somos muito inteligentes, a gente capta essa água perto desse rio, então a gente mora perto do rio para captar a água e para liberar os nossos dejetos nessa água também e achar que está tudo resolvido. Então, a gente acaba poluindo algo que é essencial para o nosso consumo e acaba impactando a diversidade
as vidas que estão ali morando dentro daquele ambiente. Quando a gente fala da atmosfera, né, nós criamos tecnologias, né, motores a combustão, que utilizam combustíveis fósseis, nós queimamos carvão mineral para ter processos industriais. Então, a gente está tirando um carbono que estava guardadinho nas rochas, no subsolo, e está trazendo de volta esse carbono para a atmosfera, fazendo com que fique com uma quantidade muito maior de gás carbônico. A gente está alterando o efeito dessa atmosfera. Em contrapartida, organismos que poderiam nos ajudar, né, para diminuir esse efeito do gás carbônico, que conseguem assimilar esse gás carbônico nas suas estruturas, que são as árvores e os seres autótrofos, né, algas, cianobactérias, a gente acaba tirando, cortando, desmatando porque eu preciso construir um pasto, desmatando porque eu preciso construir minha casa, eu corto porque essa árvore traz muita sujeira para minha rua. Então, a gente acaba entrando de novo em outro ciclo. E porque a gente precisa extrair minério, porque a gente precisa gerar economia, gerar dinheiro. E aí eu pergunto para vocês, será que um papel de bala, de doce que eu jogo na rua, ele tem o mesmo efeito em mim do que em outros organismos? E aí, nesse sentido, vou ajudar vocês aí, ó, porque tem 2 formiguinhas aí perto desse papel de picolé. Será que essas formigas, elas têm o mesmo impacto que eu, Graziele, estou tendo na presença desse lixo? Olhando a imagem, né, parece que, para mim, esse papel é insignificante. Mas será que se eu pensasse, né, como uma formiga, e aí pensasse entre aspas, esse papel ia me impactar de qual forma? Então, muitas das vezes, nós precisamos ter esse pensamento de, ok, é só um papel de bala, mas é só um papel de bala para um cachorro, para uma formiga, para um besouro, para uma borboleta. Gente, nós não estamos nesse ambiente sozinhos, né? Não somos só nós, seres humanos. Nós dependemos de outros organismos, né? É uma integração. E nesse sentido, desses impactos que nós causamos, se a gente pensar na origem, né, desse planeta, do nosso planeta Terra, ele surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. E a partir de então, ele vem passando por vários processos, que é o que caracterizam essas eras aí, né, que estão divididas. Então, a era mais recente que nós estamos, na verdade, o Éon, né, é o Fanerozoico. Ele é dividido em eras, e aí nós temos, dentro do Fanerozoico, as eras do Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico. O Cenozoico é o mais atual, é o que nós estamos, né, nós seres humanos. Então, durante esses períodos aqui, ó, aconteceram vários eventos, várias extinções em massa, que possibilitou que nós, seres humanos, estivéssemos aqui. A espécie humana, ela surgiu no Pleistoceno, aproximadamente aí 1,8 milhões de anos atrás, né? Caminhando para os dias atuais. E a nossa espécie, Homo sapiens, ela surgiu aí no Holoceno. Então, desde, né, que nós surgimos, nós criamos, né, por possuir esse pensamento, conseguirmos caminhar sobre 2 pernas, isso possibilitou com que nós domesticássemos animais, estivéssemos eles mais próximos da gente, domesticamos plantas para conseguir tê-las também mais próximas da gente, conseguimos administrar o fogo, conseguimos criar ferramentas, e tudo isso sofre um impacto, né, na estrutura dessa superfície que nós estamos vivendo, que é o planeta Terra. Então, a partir desses eventos, do surgimento do homem, e ele conseguindo se deslocar de um local para o outro, a gente muda
essa conformação da Terra. E eis, então, que em 1995, um químico, né, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel. E ele, pela primeira vez, né, começou esses estudos do que nós estamos mudando no planeta Terra, e ele propõe, então, que, a partir de agora, né, dessa data que ele ganhou o Prêmio Nobel, que nós temos uma nova era geológica, né? Se a gente pensar em tempos geológicos, é muito tempo, e que em um curto período de tempo, né, aí por volta de 12 mil anos, que nós estamos aqui, conseguimos fazer, né, essas domesticações e criar ferramentas e habitar diferentes regiões desse planeta, nós conseguimos mudar essas estruturas. Então, ele propõe que, a partir de agora, surja uma nova era. Então, a gente sai do Cenozoico e entra em uma era que a gente chama de Antropoceno. Então, a partir daí, né, muitos pesquisadores, geólogos, biólogos, paleontólogos, têm estudado nessa perspectiva, né, de que vamos assumir uma nova era. A era em que o homem, ele é responsável por toda essa dominação e essa mudança do planeta Terra. E aí esse pesquisador, ele fala, né, que nós humanos somos fatores catalisadores para os processos que estão acontecendo. Então, processos que demorariam anos para acontecer sem a nossa presença, com a nossa presença, eles acontecem muito rápidos. E isso que é um efeito de catalisar, né, de adiantar, de fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. E aí é nesse sentido que vem, né, propostas do aquecimento global, de como nós estamos mudando a estrutura geológica do nosso planeta. Bom, quais outras características que também, né, reforçam para que essa teoria ela seja aceita e que se estabeleçam aí uma nova era ou um novo período, né? Ao invés de estarmos no Holoceno, a gente passa a estar no Antropoceno. Então, tem linhas de pesquisas que adotam que seria uma nova era e tem linhas de pesquisas que adotam que seria um novo período. Bom, mas o que reforça, né, essa teoria? De que a presença de sedimentos artificiais, ela se torna muito maior, com nós humanos produzindo essas coisas, né? Então, nós temos pequenos grãos misturados à areia e à lama. Esses grãos são, na maioria, plástico, e o professor Mota falou muito bem na palestra dele sobre os microplásticos, né? Que a gente precisa de levar em consideração. E essas atividades humanas, né, esses eventos, esses plásticos, eles são encontrados tanto no sedimento, quanto até mesmo lá nas calotas polares, né, a gente já tem a presença desses materiais. E sem contar na presença de concretos, de alumínio, do plástico e alguns traços de pesticida, né, que trazem nas suas composições o carbono, o fósforo e o nitrogênio. Então, a gente aumenta muito a abundância desses compostos, né, mudando também essa característica atmosférica. Além disso, a presença muito grande dos materiais pesados, porque a gente investe muito nos processos de mineração, mudanças globais, né, como temperaturas, então a gente ou tem um calor muito forte, ou tem um frio muito intenso, e a gente não tem aquela variação das temperaturas. Isso já impacta a gente, né? Que a gente sente muito calor ou sente muito frio. Imagina outras espécies, o quanto que isso não pode impactar. E taxas de extinções muito elevadas, né? Tem organismos que a gente percebe com os estudos que estão deixando de existir. Então, isso também é levado em consideração. E aí o artigo traz também, né, essas pesquisas, esses encontros, falam que nós, né, no nosso período, acha fóssil de dinossauro, fóssil de baleia, mas que nós vamos deixar como marca para o futuro
e para os novos paleontólogos, né, que nem sei se vai ser esse nome até lá, é que nós vamos deixar plástico fossilizado, né, garrafas PETs fossilizadas, CDs fossilizados, e nós vamos deixar uma incógnita para esse futuro, né? Ao invés de deixar matéria orgânica, a gente está deixando compostos poluentes. Então, nesse sentido do antropoceno, né, de aceitar ou não essa nova era, tem surgido muitos estudos, então tem revistas específicas para aquelas pessoas que trabalham com isso, e veio o efeito antrópico, né, o efeito que o homem causa no meio ambiente, e publicam os seus trabalhos, então é o caso dessa revista aqui, né, Antropoceno, sites, congressos, eventos para discutir, né, o papel e o impacto do homem nos ecossistemas. Então, é uma linha de pesquisa forte que tem crescido, tá? Para a gente aceitar essa nova era. E na prática, qual que é a definição de poluição, né? Na verdade, o professor Mota falou também, vem do grego, poluire, né? Que significa sujar. E se a gente pensar um pouquinho, esse sujar, esse poluir, é modificar algo original, né, geralmente no ambiente, deixando resíduos ou outros produtos que nós geramos, que não é original dali, mas que é proveniente de ações antrópicas, de ações humanas, né? E aí, se a gente pensar, nós temos todos esses tipos de poluição aí, né? Poluição urbana, que a gente pode ver um monte de plástico jogado no rio, ou um monte de entulho jogado no chão, poluindo o solo. Nós temos poluição agrícola, né? Colocando um monte de pesticida, que a gente nem sabe o efeito disso, e depois a gente acaba comendo. Poluição atmosférica, radiação nuclear, e poluição por metais pesados. E aí, na prática, de novo, né, como que é isso? O que é essa poluição? Então, há 2 semanas atrás, eu dei uma atividade para os meus estudantes, perguntando para eles o que eles viam como poluição aí em Pirapora. E aí, como resposta, eu tive, né, o rio cheio de lixo, que as pessoas vão lá, né, para se banhar e acabar um pouco com o calor nos finais de semana e acaba deixando um monte de resíduo lá, um monte de lixo mesmo. O campo de aviação, né, do ladinho ali do nosso instituto, cheio de entulho, e nesse sentido, a última vez que eu estive em Pirapora, eu vi uma pessoa parando o carro lá e tirando do porta-mala um monte de entulho, e aquilo me chocou muito, porque tem serviço de coleta, né, mas é mais fácil eu deixar em um lugar que saiu da minha casa. Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas. As fumaças que saem da siderurgia, os esgotos sem tratamentos em alguns bairros, queimar o lixo, né, e produzir, liberar esse dióxido de carbono para a atmosfera. Bom, mas retornando lá na Ilha das Flores, que foi onde eu comecei falando desse telencéfalo altamente desenvolvido, né, essa possibilidade de fazer um movimento de pinça. De lá para cá, muita coisa mudou. Porque o documentário mostra que antes as pessoas iam para os lixões para separar comida, competir por comida com porcos, né, com outros animais que podem ser vetores de doenças. Nós estamos a passos de formiga e sem vontade, mas muita coisa mudou, tá? Hoje em dia nós não temos mais lixões, né? Na maioria dos locais nós temos aterros sanitários controlados, para não ter problema de contaminação do solo, do lençol freático, ter um controle maior desses possíveis animais que são vetores de doença, eliminando, né, e queimando o gás metano e transformando ele em dióxido de carbono e água, porque o metano é um gás mais poluente para a atmosfera do que o dióxido de carbono. Então, hoje em dia, nós temos aterros sanitários, ao invés de ter lixões. Mas as pessoas ainda dependem desses lixos, desses resíduos, para fazerem as suas rendas, né? Ter o dinheirinho. Então, eles não coletam mais comida lá nos lixões.
eles retiram de lá o seu sustento através de materiais recicláveis. E isso é tão relevante, né, que se a gente parar para pensar, até a ficção científica, a ficção mostra isso, né, uma novela das 8 aí, Avenida Brasil, ainda em 2012, né, retratou essa realidade, que a gente achava que já tinha sido eliminada, mas não. Muitas pessoas moram perto desses locais e retiram o seu sustento desses materiais. Como que vocês definem essas profissões que vocês estão vendo aí? Como que vocês chamam esses profissionais? Comentem aí. Como que vocês dariam o nome para essas profissões que vocês estão vendo aí na foto? Gari, catador, que mais? Coletores de lixo. Muito bem, né? Perfeito, muito bom. A gente tende a chamar disso mesmo, né? São profissões. Mas eu gostaria que vocês começassem a refletir e a gente começasse a tratar um pouco melhor essas pessoas, né? Porque às vezes a gente deixa essas profissões tão de lado e não dá tanta importância para eles, né? Todo mundo fica irritado de ficar atrás do caminhão de lixo porque cheira mal e daí quer sair cortando tudo e todo mundo e deixando esses trabalhadores para fora e arriscando a vida deles, né? Que ficam lá coletando o lixo que saiu de onde? Lá da minha casa que eu limpei, e agora, depois que ele está do lado de fora, ele não é um problema meu mais, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem e começassem a ver que essas pessoas, elas fazem um serviço ambiental para você. Eles estão trabalhando para a gente ter uma qualidade, né, e uma saúde ambiental, né? É para isso que essas pessoas estão lá. E se essas pessoas param de trabalhar, a gente pode dizer que o caos, ele está sendo formado, né? Então, já teve problema lá na minha cidade, que é Divinópolis, de ter um problema lá e não ter fechado o contrato da prefeitura com essas empresas prestadoras de serviços ambientais, né? De coleta seletiva do lixo, e a cidade inteira ficou cheia de lixo, e aquilo atraiu um monte de insetos vetores, enfim, né, se torna um problema. Mas a gente só percebe que esse problema existe quando essas pessoas param de trabalhar, quando o lixo que você produziu, ele já não está indo mais para o local adequado, e isso começa a fazer mal, né, primeiramente no visual, porque é horrível a gente chegar no lugar e se deparar com lixo. Mas esse lixo, ele está indo para algum lugar no ambiente. Bom, e a gente é preocupado com esse meio ambiente? A gente é preocupado, bastante preocupado, eu acho. Só que a gente está preocupado com o meio ambiente no dia da água, no dia do meio ambiente, no dia da árvore, né? Que aí todo mundo vai fazer educação ambiental, que acha que educação ambiental é ir lá no rio e colocar peixe lá, que acha que é só ir lá na orla e plantar umas árvores. E esse tipo de educação ambiental, ele não é efetivo, né? E aí, o que a gente faz nos outros 363 dias? O que vocês fazem? O que vocês fazem para mudar o consumo de vocês? Quantas árvores você já plantou? E quantos mutirões de limpeza da rua, da cidade, do município, né, que você já fez? Quantas oficinas de artesanato você fez, né, trabalhando com esses materiais recicláveis e dando outra cara, outra funcionalidade para eles? Vocês conhecem a regrinha dos R's? Reciclar, reduzir, reutilizar. Vocês já conseguiram aplicar essa regrinha? Que de 3 passou para 5, e agora nós temos, além dos 3 já ditos anteriormente, nós temos o repensar e o recusar. E de 5 já viraram 8 R's, né? E nós temos aí o reparar,
o reintegrar e o repassar. E isso que a gente está fazendo hoje, né, essa troca de comunicação, isso é muito importante para a gente começar a perceber essas nossas atitudes, né? Será? Lembrar da regrinha do R já é um bom começo, né? Júlio, no início aí, no chat, falou com a gente que estava indo para a zona rural da onde ele mora e viu lá sacos jogados. O que ele fez? Parou o carro e coletou. Isso é muito importante, já é uma atitude importante que a gente começa a ter e a perceber quando a gente começa a discutir de fato essas mudanças. No sacolão, no supermercado, o que vocês usam? Isso ou isso? Para colocar a verdurinha de vocês, a frutinha de vocês? De que forma que vocês levam isso para casa? Ah, mas Grazi, se eu ficar comprando essas eco bags, eu vou gastar um dinheirão. Gente, é investimento. Você usa mais de uma vez. O saquinho sai do mercado, chega na sua casa, vai para o lixo, mistura com material orgânico, porque você tem que lavar essas verduras antes de guardar. Então, é só para você transportar. Será que precisa mesmo dele? Será que eu não posso colocar tudo lá na minha sacola retornável? Beleza, então já cheguei lá no mercado, já fiz essa opção. E para levar as compras para casa, vocês usam isso ou vocês usam isso? Como que a gente carrega o material, né? A compra que a gente fez lá no supermercado? Custa nada a gente andar com uma sacola retornável na mochila, na bolsa, e se tiver que passar no supermercado, utilizar esse material para levar suas compras para casa, né? E chega em casa, a gente produz um monte de coisa, né? Produz lá o material orgânico, o inorgânico, que a gente chegou do mercado, tirou a carne, a gente joga no lixo, né? Separa, joga dessa forma, ou a gente trata e cuida para ficar limpinho e colocar na reciclagem, né? Então, qual que é a atitude que vocês têm com o que sobrou? Vocês jogam no lixo ou vocês colocam no material reciclável? Ah, mas aí precisa ter tudo separadinho, bonitinho, não sei o quê. A caixinha que você utilizou no mercado, que se você não levou a sua sacola retornável, em vez de pôr num saco plástico, já coloca ele numa caixinha, né? Porque a caixinha é uma fonte de renda para aqueles coletores ambientais, né? Para os servidores ambientais fazerem dinheiro com isso. E aí, com material orgânico, eu posso fazer uma composteira, né? Tiago falou em um dos encontros deles e mostrou que era possível fazer com os baldes de manteiga. E aqui em casa nós temos esse modelinho aí com os baldes de manteiga, né? O chorume, né? O líquido que sai da decomposição desses materiais vem para cá. E depois ele pode se tornar como um biofertilizante. E o que está aqui, que já passou pelos processos de decomposição, vira adubo. E aí, nesse sentido, também fazendo um merchan e divulgando, né? Essa cartilha educativa que nós fizemos para possibilitar que vocês tenham hortas em casa, né? Que é fácil, que a gente consegue controlar as pragas aí, novamente, entre aspas, né? Porque só é considerado praga quando causa um dano econômico, e a gente vai produzir para a nossa própria alimentação. Então, entrem lá no site do IFNMG Pirapora, baixem a cartilha, leem, tem bastante informação importante e interessante nesse sentido. Se a gente optar por colocar um material orgânico na composteira, depois a gente pode ter uma hortinha, né? E é tão prazeroso a gente coletar as coisas que nós mesmos produzimos e saber que aquilo está sendo utilizado na alimentação e que é uma alimentação saudável, né? Sem aqueles compostos químicos, né? Que provocam mal para a nossa saúde e a gente muitas das vezes nem sabe os efeitos deles no nosso organismo. Bom, mas desde a pré-escola eu estou escutando e fazendo educação ambiental, né? Estou escutando que não pode jogar papel no chão, não pode deixar a torneira aberta, não pode isso, não pode aquilo. E a situação que a gente se encontra é essa situação que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente está discutindo desde a hora que eu comecei a falar.
né, que não são ações positivas para o ambiente, para a saúde do ambiente. Será que essa educação ambiental, da forma como ela está sendo feita, ela está sendo de fato efetiva? Será que o problema ele está no individual ou será que ele está no coletivo? O que mais que eu posso fazer para tentar melhorar essa qualidade dessa saúde ambiental? Eu posso cobrar. Cobrar de quem, meu Deus? Do prefeito, do governador, do presidente, para que se tenham ministros, gestores competentes, comprometidos e engajados com as causas ambientais, para que as pessoas elas possam trabalhar com isso, para desenvolver ciência e pesquisa de ponta que vise a melhoria da qualidade do ambiente, né? Então, nesse sentido, eu trouxe aí um estudo também para vocês saberem que isso é possível a gente conciliar a tecnologia com o desenvolvimento sustentável, né? Com a melhora da qualidade ambiental. Eles criaram, né, estudantes do Cefet de Divinópolis criaram um aplicativo e as pessoas, quando tem material reciclável, elas postam lá. E aí os coletores vêm na casa das pessoas e recolhem esse material, para que ele não fique misturado aqui junto com material orgânico, fezes e um monte de outras coisas, para que isso vire renda para essas pessoas. E pensando nisso, né, nós estamos aí no período eleitoral. Aqueles que ainda não votam, peçam ao pai de vocês para levarem em consideração e verem a pauta desses candidatos, quais que são as propostas para melhoria ambiental, né? Pirapora tem um monte de siderurgia aí, que causa um monte de problema respiratório na gente. E o efeito que essa poluição causa no meio como um todo, em toda a diversidade que está aí. Será que não dá para fazer alguma política para que essas empresas tenham um maior comprometimento com o ambiente? Então, a gente precisa começar a investir nesses processos de cobrança, né? Entender esses processos. Além disso, nós podemos investir em associações de catadores de material reciclável, nós podemos traçar parcerias público e privadas, né, com empresas que estão comprometidas com a qualidade ambiental. Então, trouxe também um caso, né, de Belo Horizonte, que em 2012, né, acaba que esses aterros sanitários, eles têm um período de vida limitado. Não dá para colocar todo o material orgânico todo dia naqueles locais. Então, a gente precisa de tentar reduzir também a quantidade de material que vai para lá, para a gente prolongar a vida desses aterros. Então, criou uma lei, né, e aí é nesse sentido que eu estou falando dessas parcerias público-privadas. Criou uma lei que os supermercados, eles não podem fornecer mais a sacolinha plástica para a gente levar a compra para casa. Ou a gente leva a nossa retornável, ou sei lá o que você faz para levar o seu material que você comprou para casa. E aí, desenvolvem-se novas tecnologias, né? Não pode mais ter sacola plástica. E se a gente desenvolver uma sacola biodegradável? Então, algumas leis também favorecem para que tenham iniciativas de pesquisas para a gente melhorar essa saúde, esse ambiente. E aí a gente contribui para uma melhora dessa saúde ambiental, né? Que o planeta, ele está doente. E aí, pesquisas da astrofísica são muito relevantes nesse sentido, né? Porque a gente acha que se a gente encontrar um outro planeta, buscar por novas vidas e um outro lugar, está tudo resolvido. Porque depois que isso aqui tiver uma meleca, a gente vai para o outro lugar, né? É importante terem essas pesquisas, estudarem o espaço? É importante demais, né? Descobrir composição química, descobrir se tem outros tipos de vida ou não. Mas e se a gente achar outro lugar? Como que nós vamos cuidar desse novo lugar? Igual a gente cuida da Terra?
É igual a gente está vendo agora esse monte de processo, esse monte de catástrofe acontecendo, esse monte de evento acontecendo, que está prejudicando negativamente esse ambiente. Olha só, a gente só tem esse planeta, né? Apesar das pesquisas estarem avançando nesse ramo da astrofísica, nós só temos o planeta Terra, né? A nossa espécie mesmo só foi encontrada até agora aqui. Então, vamos cuidar do nosso planeta como a gente cuida da nossa casa? Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões e contribuições, eu estou à disposição e agradeço demais. Deixo aí os nossos apoiadores. Grazi, excelentíssima palestra, viu? Trouxe literalmente muitas provocações e que deixa a nossa mente indignada com nossas próprias atitudes e com as atitudes dos nossos que circundam, né? Que é onde a gente para poder fazer aquele reflexo e o autorreflexo e percebemos o tanto que a gente não contribui ou minimamente poderia contribuir ainda mais. Fantástico mesmo, tá de parabéns. E o objetivo é deixar a galera um pouco agitada no sentido da reflexão, que cada um tem que ver aí suas posturas diárias e ver o mínimo que pode contribuir, que isso vai muito além de você desejar fazer grandes esforços. Eu acho que nem são os grandes esforços que vai gerar esses resultados, não. São as atitudes mesmo. É já dar aquele primeiro passo, falar, vamos lá, que aí você já consegue atingir resultados. Não precisa pegar tudo, mas um pouco já resolve. Eu acho que é o mínimo, né? Se cada um contribuir um pouquinho, se eu contribuir um pouquinho, se a Emily contribuir um pouquinho, se o Felipe contribuir um pouquinho, no final a gente tem um montão. Mas se a gente ficar com aquele pensamento, é só um papel de bala, é só o meu lixo, isso vai causar um prejuízo no final. E aí todo mundo sofre a consequência. E a gente esquece desse pertencimento do ambiente, né? Então, muitas das pesquisas que eu já desenvolvi, né, principalmente no doutorado, eu levo em consideração a percepção humana, né? Como que nós, seres humanos, nos vimos aí nesse ambiente, né? Nesse mundo. Qual que é o nosso papel aqui? Será que a gente se vê como parte do ambiente? As minhas pesquisas mostram que não. A gente não tem essa percepção. Nós não nos percebemos parte do ambiente. E esse problema, ele vem desde lá de pequeno. Por quê? Porque a gente não faz uma educação ambiental de qualidade, a gente não discute que a gente precisa de cobrar dos nossos políticos, dos nossos gestores, até mesmo na nossa instituição, né, nos nossos professores. Quando eu cheguei lá, era banana todo dia, né, no lanche da manhã e da tarde, e aquela banana misturada lá com a caixinha Tetra Pak dos achocolatados que eles davam também, misturado com saco plástico, e isso já me incomodava muito, né? E eu até já cheguei a comentar isso com você, e surgirem essas atitudes, né, desses projetos de extensão, para a gente tentar não levar o conhecimento, mas trazer as pessoas para a gente começar a construir junto, porque só assim a gente vai ter mudança. A gente vai pensar que daqui do meio, né, do nosso meio, vão sair vários profissionais. Pode ser que alguns tenham autonomia para ir lá e trabalhar com política, mas vai fazer uma política como está sendo feita agora, ou vai ter um outro pensamento para melhorar essas situações, né? Muitas das coisas que funcionavam antigamente, como, por exemplo, jogar as fezes lá no rio, hoje já não funciona mais. Nós precisamos criar novas tecnologias e trazer, né, novas modernidades, porque eram, sei lá, 5 milhões de pessoas antes, né, naquela época lá, que eu falei do Holoceno, quando a nossa espécie começou a se espalhar. Hoje nós já somos bilhões. Isso vai continuar até quando? Até quando nós vamos carregar essas atitudes que nós fazíamos há milhões de anos atrás, né? Eu acho que isso também faz parte do processo evolutivo, tanto biológico, quanto filosófico, espiritual,
porque eu acho que nós precisamos de ter mudanças. Estamos tendo esses impactos e sofrendo esses reflexos, né? Pessoal, se quiserem ativar o microfone, ativar a câmera, falar das contribuições de vocês, nós estamos à disposição. Faço minhas as suas palavras, viu, Grazi? Eu até tenho alguns questionamentos aqui, mas eu prefiro que o pessoal aí se interaja um pouco mais, porque é importante. Bora lá falar, que eu sei que tem gente aí que fala bastante, fala bem, viu? E vai trazer contribuições muito legais. Vamos lá, meu povo. Grazi, Sim. primeiro, né, parabenizar pela sua apresentação. Eu até comentei aqui no chat, assim, acho que para mim foi um resumão, sabe, um apanhado que você fez da semana, que é o trazer o eu, né, o nosso eu para dentro do lugar que a gente pertence, né, essa questão do pertencimento que você falou. Então, se a gente não se sente pertencida a um lugar, não é ativada essa consciência do cuidado, né? Então, assim, é muito bom a gente fazer essa analogia, né? Se a gente tem a nossa casa, né? Nosso quarto, e a gente tem que deixar ele cuidado, limpo, organizado, a cozinha. Quem é que vai cozinhar, fazer comida no lugar bagunçado? Então, o mesmo reflete para o nosso planeta, que também é a nossa casa, como o Thiago falou, né? No início, logo no início. Quem é, aqui eu deixo assim, até eu gosto de fazer essas provocações, quem é que gosta de tomar um banho de cachoeira e tá cheio de copo e garrafa caindo na sua cabeça? Eu quero saber quem é que gosta. Quem é que quer dar um mergulho no rio e encontrar a quantidade de sacolinhas e você se sentir assim, sufocado por aquela quantidade de plástico emaranhado no seu corpo? Ninguém. Sabe? Quem é que gosta? Vai querer ir à praia, curtir aquela brisa, aquele sol, né, aquela coisa gostosa do mar, tomar um banho e vir aquela enxurrada de coisas em cima de você, uma onda, né, de plástico, de materiais, de bituca, de cigarro. Né? A gente já Isso porque nós temos a possibilidade de escolha, né, Camila, de saber, não vou naquele lugar não porque é sujo. Mas e os animais que moram ali? A gente, hora nenhuma, a gente pensa neles, né? Então, a gente ainda escolhe não ir mais em um local qualquer, né, que esteja nessa situação. Mas a diversidade que está ali, ela não tem para onde ir. Ela não tem esse poder de escolha, né? E a gente nunca pensa neles. A gente sempre coloca, né, nós, humanos, lá no topo, achando, né, que somos aí detentores de todos os saberes. Exatamente. Eu ia chegar justamente nesse ponto. Então, a gente tem que se colocar no lugar desses animais, onde esses locais são os habitats naturais deles. Eles tiram, né, o sustento deles, né, no sentido assim, de alimentação, de vivência daqueles locais que nós, seres humanos, estamos invadindo, não estamos conservando e achamos ruim que aquela área está ruim, né? Como você falou, eu tenho a escolha de não ir mais naquele lugar. E os animais que moram lá, que precisam daquele lugar, né? Quantos estão sendo extintos? Né? Então, isso vale essa reflexão para a gente pensar que são atitudes individuais, no sentido assim, de pequenas mudanças individuais, que vão transformar o coletivo. Não adianta a gente querer mudar a minha escola como um todo, a minha cidade como um todo, o meu país como um todo, se eu não faço a minha parte dentro da minha casa, dentro da minha família. Então, é assim que começa, tá? E obrigada mais uma vez a todos que participaram, assim, foi uma semana muito gratificante e a gente tem aí até domingo ainda para aprender muita coisa. Com certeza, Camila. E aí, gente, ninguém vai dar as caras, fazer uma contribuição para a gente? Todo mundo digerindo um pouco de informação ainda, tentando pensar um pouquinho? Ô, Grazi, já que a galera aqui não manifesta, eu vou manifestar. Eu anotei vários, só que assim, como o nosso tempo também não permite o avanço, mas eu vou citar aqui uma que, de fato, ela me incomodou pelo fato que houve essa citação sua em dois momentos. Eu lembro que foi uma citação também da Lucy ontem,
E eu até trouxe também uma informação bastante rica no sentido das novidades que vem chegando aí no mercado. Né? A gente, em lidar com os nossos resíduos gerados por nós por seres humanos, no momento que você está tendo algum tipo de consumo de líquido ou de sólido, né, no sentido da comida e da água, automaticamente você vai gerar seus dejetos por meio das excreções. Sendo assim, a gente tem uma demanda muito grande da água para poder mandar embora, né? Você fez até essa citação, precisa da água, que antigamente a galera jogava direto no rio, inclusive no tempo da escravidão, logo ali quando Dom João ele chegou ao Brasil, em 1808, que foi fazendo todo aquela instalação deles aqui, eles tiveram aqueles escravos tigres, né? Os famosos escravos que carregavam os baldes na cabeça com os dejetos das casas grandes, digamos assim, e a urina, né, escorria aqui nas costas e aí deixava as marcas, né? Aí ficava todo rajado de branco. Por ser rajado, eles eram chamados de escravos tigres. E esses escravos tigres, eles destinavam esses dejetos, era nos rios e nos mares, que era dependendo da região onde a casa estava instalada, dos seus senhores. E aí, sabe qual que é o interessante disso tudo, né? Pegando esse contexto histórico e trazendo para o nosso atual, que hoje nós fazemos a destinação das nossas excreções por meio da rede de esgoto, que muitas vezes é tratada e muitas das vezes não é tratada. A gente ainda tem um problema muito grande de saneamento básico no Brasil. E o pior de tudo, que é agora que eu quero fechar a reflexão, é que a gente utiliza o recurso natural limpo, a gente pede para a Mãe Natureza, fala, Mãe Natureza, me empresta um pouquinho de sua água aqui limpa, para mim estar utilizando, que eu vou colocar a minha sujeira para fora, só que eu devolvo para a Mãe Natureza suja. E a gente tem recurso, tem condições de devolver para ela limpa, como uma forma de gratidão. A mesma coisa, eu peguei com você R$10 emprestado, eu estou te devolvendo os mesmos R$10, minimamente, e aí a gente poderia devolver esse recurso limpo, e não devolvemos. E aí onde eu até fiz a citação ontem, trago essa contribuição novamente para quem não estava presente, eu estou envolvido num projeto mais pessoal de um vaso sanitário chamado vaso compostor, onde a gente faz a separação ali no momento da execução do ato, né, da evacuação, tanto da urina quanto das fezes, de transformar ambos em adubo, né? São baldes, na verdade a gente chama de caixas diferentes, que recebe cada um tipo de resíduo, e as fezes já vai parar diretamente num composto de serragens, que ela já vai fazendo ali aquele processo de decomposição naturalmente. E a urina, por ser 96% dela ter água, então a gente também consegue destinar ela como um adubo. Então, por que a gente já não pode parar para poder pensar? A gente sabe que existe aí, obviamente, uma cultura ancestral nossa que leva anos e anos e que a gente tem que ir se readaptando, mas o legal do humano é isso, que ele tem esse poder de flexibilidade e da readaptação muito fácil. E a gente já ir readaptando para poder mudar essas posturas, mudar essas atitudes. Esse vaso compostor, a gente consegue, de fato, dar uma solução ao problema de saneamento básico, ele seria um caminho. Muitas das vezes a questão política, ouvida nós, porque tem até eu gostaria de pedir a licença a Alexandre Carlo, que é o vocalista da banda Netroots, e que ele diz o seguinte em uma de suas composições, que a saúde do povo daqui é o medo dos homens de lá, e que a sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá, a consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Enquanto a gente não tomar essa consciência, enquanto a gente não colocar em ação, enquanto a gente não fazer a nossa parte, falar, olha, estamos fazendo a nossa parte, eu sei do que eu estou fazendo, eu sei dos prejuízos que nós estamos vivendo, e agora eu quero também que você seja parte dessa solução, você, poder público, a gente não vai conseguir chegar nesse estado de equilíbrio. Então, pessoal, na minha fala, resumidamente, gostaria só que a gente concentrasse um pouco mais na nossa automudança, né, que a Ana vai trazer futuramente na palestra que nós vamos remarcar, nós
concentrarmos na automudança para poder fazer as nossas atitudes, mesmo que sejam pouco, e a gente passar também cobrar, repensar mais sobre o poder público que está entrando agora já no próximo dia 15 de novembro, para poder dar continuidade nos próximos 4 anos. E aí, qual que vai ser a sua escolha? Aquela que, de fato, vai ajudar, você consegue contribuir, ser participativo e mudar o seu contexto, a sua casa. A sua casa, quando eu falo, é a mãe natureza, é a terra, é esse espaço. E todo mundo conviver em harmonia, ou você vai continuar apoiando aqueles que, de fato, só pensam na questão do capital e quem está embaixo dele não tem condição de sair fora, vai ser pisado que não tem problema. Então, vamos refletir sobre isso, porque o que a gente entrega para a natureza, ela também nos devolve. Aí depende do que a gente vai escolher. Bom, se ninguém tiver, então, nenhuma pontuação, né, uma contribuição, nós ainda estamos à disposição, querendo ouvir vocês. Então, se vocês quiserem manifestar, fiquem à vontade. Lembrem de fazer o credenciamento, viu, pessoal? Amanhã o Thiago vai liberar um vídeo também, né, Thiago? E domingo... Pode falar. Amanhã, pessoal, nós estamos liberando o microdocumentário que eu fiz da Associação de Catadores de Pirapora, ASCARP. Eu até já peço uma desculpa de antemão, como a gravação ela foi muito amadora, então a gente não tinha muitos recursos suficientes para poder melhorar o áudio, mas eu dei uma trabalhada ali no processo de edição que vai dar para poder escutar, beleza, viu? Mas não vai ficar aquela perfeição, não. Então, a Balbina ela vai estar trazendo a vivência da Associação de Catadores, dos catadores em si, da importância que eles têm e, de fato, que eles vivem, sentem no dia a dia e o quanto que a gente pode contribuir. Esse vídeo vai ser postado no YouTube até às 5 horas da tarde, e nós vamos colocar também no Instagram. Eu não garanto que ele vá no Instagram pelo IGTV, porque eu fico com medo do IGTV não suportar a qualidade, porque ele tem esse problema. Não é, dependendo da qualidade do vídeo, ele tem essa repulsa. Mas nós vamos estar fazendo essa contribuição lá, não deixe. E aí nós vamos estar liberando o credenciamento amanhã a partir das 17 horas. Viu? E aí a gente vai mandar tudo por e-mail certinho. E no caso da orla fluvial para a gente fazer a coleta, volto a reforçar, caso esteja chovendo, nós vamos fazer o cancelamento e amanhã nós vamos estar divulgando isso, de acordo com as previsões. Porque nós temos previsões de chuva para hoje, né? O restante da noite inteira, para amanhã o dia inteiro e para domingo o dia inteiro também. Que aqui em Pirapora, no atual momento, está chovendo. Né? Então, a gente está se organizando quanto a isso, mas amanhã nós vamos liberar. São essas informações aí. Alguém quer se manifestar ainda? Uma palestra tão rica dessa, pessoal. Grazi não tem aquele aluno falador que sempre fala, não, professora, eu quero falar porque eu não concordo. Tem, sempre tem nas turmas. Eu estou vendo até alguns roxinhos aí. Se a Laísa estiver presente, gente, ela puder contar para os colegas o que ela contou no nosso grupo da organização, né, das atitudes lá, das novas atitudes na casa dela, seria muito enriquecedor para a gente também, viu, Laísa? Não sei se ela está online aí. Eu também não percebi se ela está online, Grazi. Tá não, né? Camila falou que não tá, não. Mas tudo bem, depois ela vai ter oportunidade de contar, né, para os colegas. Tranquilo. Então, Grazi, podemos encerrar? Podemos. Não, tranquilo, já que não houve a manifestação da galera. Também, né? É verdade. Grazi, mais uma vez, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo pela contribuição fantástica. Fiquei muito feliz com a qualidade de conteúdo que você trouxe para nós, de extrema relevância, né? O Instituto Lixo Zero, Pirapora Lixo Zero, a Vilise, ela vai de encontro com tudo isso que você falou, por isso que eu vejo nossa parceria totalmente perene e precisamos investir nesses conteúdos que eles se espalhem doravante para muitas e muitas pessoas que têm dificuldade de ter esse tipo de acesso que nós estamos tendo agora, mas que outra oportunidade, um momento que nós vamos reunir futuramente, nós vamos conseguir trazer esse conjunto, né, para todo mundo estar mais envolvido. Obrigado mesmo, obrigado a todos os parceiros, obrigado à equipe, novamente, por ter contribuído de uma maneira fantástica também, que sem eles nada desse momento seria possível,
E ficamos atentos, pessoal, para amanhã e depois as informações que serão soltadas referente à programação, tá ok? Deixo a palavra agora com o Grazi. Participem do sorteio que está rolando lá no Verdade. Instagram. Comentem. São muitos brindes legais que todo mundo, né, tem a oportunidade de estar concorrendo. Me empreste Então, aqui, amor. Dá até para mostrar agora, Grazi, os brindes rapidamente. aí, ó. Para reforçar, pessoal, para compartilhar. Desculpa, gente. Que a gente vai utilizar como ferramenta de sorteio os nomes, né, nos credenciamentos das atividades. Então, tem que estar inscrito no Even, beleza. Aí está inscrito na atividade, fez o credenciamento, tudo certinho, a gente vai pegar aquela relação daqueles nomes, aqueles e-mails e vão fazer o sorteio e conferindo lá no Instagram, tá bom? Não deixem de participar. Obrigada, Camila. Pessoal, rapidamente aqui mostrando para vocês os brindes que serão sorteados. Aqui nós temos, olha, acho que agora ficou bom para ver um copo retrátil. Vou abrir aqui para vocês verem como que ele funciona. Esse é um copo da marca Silly Cup. Esse é o copo de 480 ml que vai ser sorteado. Nós vamos sortear também um copo menor de 200 ml. Bom para carregar aí na bolsa, para não ter que ficar usando plástico. Exato, Grazi. Porque ele é super simples, né? Você pegou, puxou aqui, automaticamente, olha lá, já diminuiu, ele já sublimou. Já está pequenininho, já cabe na bolsa. Muito Vamos bom. sortear também uma escova de bambu, que é importante, pessoal. A escova de dente de todo mundo que está presente nessa reunião, a primeira escova que usou na vida, ela ainda está aí no meio ambiente, viu? E se tivesse utilizado uma escova de bambu como primeira, ela já tinha ido embora, porque o bambu aqui, no aterro controlado, ele levaria por volta de, no máximo, 3 anos para se decompor. Vamos sortear também ecopads, aquela coisa que a mulher gosta de passar aqui no rosto, tirar aquela maquiagem. Sabe quando você chega ali da sexta-feira básica, do sábado bonitona, arregaçando assim, encontrou aquele movimento do forró, aí você chega em casa para poder desfazer o processo. Depois da pandemia. Depois da pandemia, viu? Pelo amor de Deus. E aqui, pessoal, uma eco bag feita de sombrinha que nós coletamos da rua, viu? Aqui é um trabalho de upcycling que a Belize está fazendo, e essa sombrinha a gente colocou ela como forma de carteira, né, a ecobag, para justamente facilitar a locomoção com ela. Mas aqui é super simples, é só abrir, olha lá, vai abrindo. Ah, que gracinha! Já Aí quero. virou ecobag. Aí, prontinho. Agora é só colocar aqui as compras, que Grazi perguntou lá, fez uma pergunta, você leva do supermercado a sacolinha de plástico ou ecobag? A gente usa essa aqui, ó. Coloca e leva todas as compras e não gera o plástico. E, por último, nós vamos sortear essa necessaire também, que é feito de material que estava sendo jogado literalmente no lixo, era um quadro, e a pessoa não queria mais, e aí a Jumeia coletou e transformou nessa necessaire maravilhosa aqui para poder colocar o cosmético junto com aquela retirada da maquiagem básica. Muito bem, gente. Então participa, é só comentar lá no Instagram e olha aí que monte de prêmio legal, né? E a gente vai contribuir para a melhoria da saúde do ambiente E muito. outros organismos. Pessoal, então boa noite, um bom final de semana para vocês, tá? Continuem ligados nas nossas atividades e domingo a gente faz o encerramento coletando o material na orla, se o tempo contribuir, tá? Qualquer coisa a gente também vai colocar um vídeo, viu, Grazi? Avisando tudo direitinho para a galera ficar ciente. Beleza. Boa noite, Alana. Obrigada pela participação, viu, gente? Obrigado, valeu viu, pessoal? demais. Obrigada, pessoal. Um abraço. Valeu, Júlio. Obrigada. Tchau, Emily. Valeu, Matheus. Boa noite.